Você certamente já deve ter investido ou pensado em investir nos certificados de depósito bancário, mais conhecido como CDBs. Mas você sabe realmente como eles funcionam, quais as vantagens e desvantagens, e quando investir em CDBs e o mais importante, como comparar ele com outros títulos? Então, se você está pensando em investir em CDBs, esse guia é para você. Os certificados de depósito bancário são títulos de crédito emitidos pelos bancos como uma forma de captação de recursos. Ela vai funcionar da seguinte forma. Imagine que uma pessoa vai tomar um empréstimo de R$5.000 para pagar em 5 anos com um banco numa taxa de 10% ao ano. Num primeiro momento, quando essa pessoa chegar no banco, o banco vai tirar do próprio caixa para fazer esse empréstimo. Em seguida, o banco vai até o mercado financeiro e emite um CDB, no exato valor de R$5.000 no prazo de vencimento de 5 anos. Só que aí vem a diferença. Em vez de emitir um CDB pagando 10% ao ano, o banco vai emitir um CDB pagando 8% ao ano para o investidor. Esses 2% de diferença será o lucro do banco obtido nessa operação. É claro que esse é um dos exemplos de como o banco utiliza o CDB, mas o banco também pode emitir CDBs para captar recursos para projetos de expansão ou até mesmo para pagar dívidas. Então, ao investir no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco realizar as suas operações financeiras e em troca você recebe uma remuneração, que é o rendimento do título. Beleza, deu para entender o que são os CDBs. Agora vamos para como funcionam os CDBs. O funcionamento do CDB é bem simples. Você basicamente escolhe o banco e um título, investe o seu dinheiro e no final do prazo você recebe o que investiu mais o rendimento. Mas é muito importante que você faça esse investimento em CDBs através de uma corretora, pois obviamente se você investir através de um banco, o banco só vai oferecer CDBs do seu próprio banco. Já com as corretoras, como elas não estão atreladas a nenhum banco, você tem uma maior variedade de bancos, títulos, prazos e rendimentos. Agora, quando estamos investindo num CDB, temos que ficar atentos quanto ao prazo, a liquidez e o tipo de investimento. E é por isso que é muito importante que tenhamos em mente qual é o objetivo dos nossos investimentos. Por exemplo, não é interessante que você tenha o seu dinheiro para aposentadoria na poupança ou no Tesouro Selic, pois esse investimento é um investimento de longuíssimo prazo e você pode deixá-lo em investimentos mais arriscados, mas que te pagará mais. Por isso, o bom investidor verifica o vencimento do CDB, que será o prazo daquele título, e alinha com seus objetivos financeiros. Se você está programando uma viagem para daqui 2 anos, por exemplo, é mais interessante que você procure títulos que vençam próximo da data da sua viagem, pois quanto mais longo for o prazo, maior será o rendimento do título. Outra característica que você deve ficar atento com o CDB é a liquidez, que nada mais é o quanto tempo você consegue transformar aquele título em dinheiro. Os CDBs que têm maior rendimento e prazo geralmente têm liquidez no vencimento, o que significa que você só pode ter o seu dinheiro de volta no dia que vencer aquele título. Mas alguns CDBs possuem liquidez diária, o que significa que você terá o seu dinheiro de volta um dia depois que você vender o título. Inclusive, esses CDBs de liquidez diária são recomendados para a montagem da sua reserva de emergência, pois normalmente eles possuem um rendimento menor. E a última característica que você deve ficar atento no CDB é quanto ao tipo de rendimento. No CDB, assim como no Tesouro Direto, nós temos 3 tipos de rendimento: a pós-fixada, a pré-fixada e a híbrida. Quando você investe na pré-fixada, vai aparecer uma taxa de juros, geralmente ao ano, no momento em que você vai investir. Essa taxa será o seu rendimento anual até o vencimento do título. Dessa forma, no momento da compra do título, você vai saber exatamente o quanto você vai receber no fim do investimento. Portanto, esse título é ideal para quando você precisa saber exatamente o quanto vai precisar no futuro, como por exemplo o caso da viagem. Já na pós-fixada, o rendimento está atrelado a um indicador e por isso ela vai variar de mês a mês. Geralmente esse indicador está atrelado ao CDI. Lembrando que o CDI é uma taxa de juros. Eu já recebi várias dúvidas sobre a diferença do CDI e o CDB, mas para facilitar, o CDB vai ser sempre o título que você investe e, portanto, o CDI vai ser a taxa de juros
que geralmente está acompanhando de perto a taxa Selic Over. Agora, se você estranhou mencionar a taxa Selic Over, eu vou deixar fixado aqui no card um vídeo onde eu explico exatamente como funciona a nossa taxa básica de juros. Bom, quando você vai investir na pós-fixada, ela vai aparecer uma porcentagem em relação a esse indicador. Por exemplo, 120% do CDI. Ou seja, como o CDI hoje está pagando 13,38% ao ano, significa que um título a 120% do CDI estará te pagando 14,85% ao ano. Como historicamente a taxa básica de juros brasileira tem a sua média alta, esse tipo de investimento é recomendado para o médio e longo prazo. Ou se o CDB for de liquidez diária, é recomendado para a montagem da sua reserva de emergência, se o CDB pagar próximo de 100% do CDI. O último tipo de rendimento é o híbrido. Ele tem esse nome pois o rendimento dele está atrelado a um indicador mais uma taxa fixa de juros e também é conhecido como IPCA+. Nesse investimento, geralmente o indicador atrelado a ele é o índice de inflação, o que significa na prática que a taxa fixa que está acompanhando esse indicador é o seu rendimento real, já que o seu dinheiro está sempre sendo corrigido pela inflação. Esse tipo de investimento é muito bom, pois você não perde o seu poder de compra. Por exemplo, se você investiu num título IPCA mais 7 ao longo de 2022, significa que você teve um rendimento de 12,63% ao ano, sendo que desses 12, 7% é o seu rendimento real. Por essas características, esse tipo de título é muito bom para o longo prazo, como a sua aposentadoria. É muito importante eu te lembrar que quando você investe em CDB, há uma incidência... meu amor. Vem cá. Agora não. Daqui a pouco. É importante eu te lembrar que quando você investe no CDB, há uma cobrança do imposto de renda. Como ele é um título de renda fixa, a cobrança do imposto de renda é feita de forma regressiva. Quanto mais dias você tiver investido no CDB, menos imposto você paga, conforme a tabela que está passando aqui na tela. Bom, antes de sabermos como comparar os seus títulos para fazer o melhor investimento, é muito importante que você deixe o like e inscreva-se, ajudando a divulgar esse vídeo para melhorar a vida financeira das pessoas. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que essa ferramenta é um comparativo entre títulos pós-fixados, já que os outros títulos é muito mais fácil você fazer uma comparação direta. Bem, como vocês podem ver aqui, temos uma planilha com comparativo entre CDB, LCI, Tesouro Direto, Fundo DI e Poupança. Nessa planilha, nós só vamos modificar esses campos verdes. O resto será feito tudo automático. Eu separei aqui um título de CDB e LCI, conforme você pode ver. Eu separei esses dois títulos, pois eles têm vencimentos parecidos, ou seja, o rendimento de ambos são equiparáveis. Beleza, então, agora vamos preencher a planilha. Primeiro, você vai colocar o número de dias que você vai investir nesse título. No caso aqui, eu utilizei 721 dias. Em seguida, você vai colocar o montante que você vai investir. No caso aqui eu vou colocar 50 mil reais. Aqui a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over já estão preenchidas, mas eu deixei um link aqui do lado para que você possa verificar no momento que você vai fazer essa comparação. No caso aqui, a Selic Meta está a 13,75%, já a Selic Over está a 13,65%. Em seguida eu vou colocar o valor do CDI. Eu não tenho um link para você acessar para saber o quanto está rendendo um CDI, mas é só você pesquisar acumulado CDI que você vai ter esse valor. Aqui no caso é de 12,38% ao ano. Em seguida você vai preencher a taxa TR. Essa taxa também tem um link para você verificar. Porém, essa tabela é um pouco maior e você só vai utilizar a coluna remuneração básica, que está a 0,21% ao ano. Em seguida você tem os campos para preencher o rendimento dos seus títulos. No caso dos títulos que eu separei foi: o CDB renderá 120% do CDI, não haverá taxa de corretagem para o Tesouro Direto, pois eu estou investindo numa corretora. O meu LCI, ele está rendendo 93% do CDI e o Fundo DI que eu separei está rendendo 100% do CDI. Após preencher toda a parte verde da planilha, nós vamos para a memória de cálculo que foi calculada automaticamente. Podemos ver que em primeiro lugar ficou o CDB a 120% do CDI. Lembrando que esse cálculo de R$ 13.430 de rendimento
já é descontado o IR. Portanto, você vai ter R$13 mil investindo R$50 mil a 120% do CDB em 2 anos. Em segundo lugar, vai vir o LCI, que rendeu 93% do CDI. Você pode estranhar que o LCI esteja em segundo lugar, pois ele rendeu 93% do CDI. Mas isso está correto, porque os rendimentos do LCI ou LCA são isentos do imposto de renda. E, como esperado, o que menos rendeu foi a poupança. E essa planilha aqui também é muito importante para você verificar o quanto que a poupança está rendendo no período. Outro link importante que eu deixei nessa planilha, e por isso eu deixei para falar por último, é esse link do Fundo Garantidor de Crédito, que é só você clicar nela. Ele vai te enviar para a página do Fundo Garantidor de Crédito para que você verifique quais títulos são garantidos pelo FGC. Lembrando que no caso do CDB, eles são cobertos pelo FGC, num valor de R$250 mil por CPF e por instituição, limitado até 4 instituições. Isso significa na prática que você pode ter uma cobertura de até R$1 milhão se 4 CDBs diferentes quebrarem 4 corretoras diferentes. É muito importante deixar claro também que esse valor de cobertura vale para o que você investiu, mais o rendimento que você teria direito. Pessoal, investir em CDB pode ser uma ótima opção para quem busca rentabilidade e segurança, mas é muito importante que você preste atenção nas características do título e se ele está alinhado com seus objetivos e perfil de investidor. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você a entender melhor o CDB, para que você não deixe de investir e planeje o seu futuro financeiro. Não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like e deixar as suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. Eu sou o Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.